bem, gente? É o que de novo, Deise Marília aqui no seu plantão aí, no seu intervalo de plantão pra você se ligar. Gente, você tem que estar ligado porque, né, o Aedes está por aí, né? E você tem obrigação de saber de dengue. Então a dengue, assim, todo profissional de saúde tem que estar atento. Então eu vou fazer uma questão, você vai marcar a sua alternativa, a gente não vai trapacear. Você tem que marcar a alternativa. Eu vou ler devagar, você vai marcar. Vou aí fazer uma revisão rápida e depois nós vamos marcar a alternativa correta. Mas aí você vai ter que marcar antes, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a classificação de risco de acordo com os sinais e sintomas da dengue, que é uma doença que realmente a gente consegue aí minimizar, assim, controlar um pouco, mas a gente não consegue acabar. Vamos lá? É uma questão da UFG de 2015, né? Todas as pessoas com suspeita de dengue devem receber o primeiro atendimento na unidade de saúde que procurarem. Após a avaliação, é preciso fazer o estadiamento da doença, classificando os suspeitos em grupos de A a D. Só assim, o enfermeiro poderá definir qual a melhor conduta a ser tomada. Nessa perspectiva, os pacientes classificados no grupo A apresentam, entre outros aspectos, prova do laço. E aí, gente? A, positiva, com comorbidades. E aí? B, negativa, sem comorbidade. C, positiva, sem comorbidade. E D, negativa, com comorbidade. E aí? Marcou? Então vem comigo que a gente vai ver essa classificação. Vamos lá? Então vamos lá. Os casos suspeitos de dengue, a gente tem esse fluxograma que é muito importante. A gente pode ter um paciente aqui do grupo A, que ele é atendido em uma unidade primária de saúde, até um paciente que vai num leito de UTI. É muito importante saber que o paciente de dengue, ele pode ser um paciente, 99% dos pacientes, eles vão ser atendidos, vão ir bem. Mesmo que você não faça muita coisa, eles vão ir bem e não vão ter nada, tá? Só que desses 99 é como se você achasse uma agulha no palheiro, muito difícil. Você tem que saber como profissional identificar quem é aquele que vai agravar e pode morrer de dengue. Para você ter uma ideia, em 2015 nós tivemos 35 casos, estou falando no meu estado, Distrito Federal. Nós tivemos 35 casos de dengue grave, dos 35, 21 foram a óbito, muito alto, é muito alto, porque dengue, gente, é muito fácil de cuidar, é só hidratar. É um absurdo ter morrido tanta gente por dengue grave num estado como o Distrito Federal, tá bom? Então vamos ver o que é o grupo A. O grupo A é um paciente que ele não tem sangramento, ou provavelmente ele tem aqui ó, sem sangramento nenhum. E o paciente do grupo A, ele geralmente ele não tem sangramento, ele não tem nenhum sinal de alarme. Então ele é um paciente daquela dengue clássica, tá? O paciente do grupo B, então pensa comigo, se ele é do grupo A, ele com certeza deve ser realmente atendido em unidade primária. Por que unidade primária? Para ele não sobrecarregar os hospitais. Unidade primária é PACS também, gente, PSF, saúde da família, centro de saúde, tá bom? O grupo B, ele é um paciente que eu vou falar pra vocês, que ele é o grupo, na verdade, que tá no muro. Na verdade, ele é o paciente ele é o muro, não é nem o paciente que está em cima do muro, ele é o muro. Eu vou explicar pra vocês melhor. Esse paciente, ele tem algum tipo de sangramento, ou ele tem algum tipo de comorbidade. Ele tem que estar, por exemplo, numa UPA ou em um hospital. Então, unidade secundária, porque ele precisa, às vezes, fazer um hemograma. Paciente C, ele já tem um sinal de alarme. O sinal de alarme é quando ele tem alguma coisa, como por exemplo uma dor abdominal, um hemograma alterado, uma plaqueta baixa, uma hipotensão, um sangramento mais excessivo, e aí ele vai ter que estar no leito de internação, ele não vai poder ir embora. E o D é um paciente grave, que ele vai ter que estar em UTI, ele já está com choque. E aí, qualquer pessoa que é profissional de saúde sabe o que é sinais de choque, né? Quais são os sinais de choque? É um paciente que tem uma baixa volemia, um aumento da frequência cardíaca, pulso rápido, PA convergente, pele fria, pele pegajosa, oligúria, todos os sinais de choque.
Então vem pra cá, bem rapidinho, olha só. Grupo A. O grupo A, ele tá sem sangramento e sem sinais de alerta. Então, o que eu vou fazer? Ambulatorial, Pax-PSF. Uma das ações que a gente pode fazer é medir a pressão em 2 posições para que a gente verifique se não tem aí uma queda de pressão postural. A prova do laço dele é negativa. Ele vai só hidratar e ser orientado. A gente vai orientar ele como faz também, inclusive, o soro caseiro. Eu dou o cartão de paciente com dengue, que é um cartão excelente, que orienta ele a verificar a febre, orienta a verificar a pressão. E olha, sem comorbidade. Ele não tem nenhuma comorbidade, ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, ele não é imunodeficiente, ele não tem o quê? Grupo de risco ou condição clínica especial. Esse é o grupo A. Presta atenção na nossa questão, né? Já respondemos. Grupo B. Ele tem um sangramento pequeno. Eu diria que o grupo B não é nem, gente, quem está em cima do muro, é o muro. O grupo B é muito complicado, porque o grupo B ele é o muro, né? Não está em cima do muro, ele é muito difícil o grupo B, porque dependendo do resultado do hemograma, ou o paciente volta para o A ou ele volta para o C. Olha só o grupo B. É um pequeno sangramento, por exemplo, uma prova do laço positiva, mas o paciente não tem sinal de alerta. Às vezes ele nem tem sangramento, mas ele tem uma comorbidade, uma imunodeficiência, uma diabetes, ou, por exemplo, é uma grávida. Ele tem que estar, por exemplo, numa UPA ou hospital, porque às vezes ele está no centro de saúde, e no centro de saúde vai fechar às 6 horas, ou não tem como ele fazer hemograma na hora. Então você tem que mandar ele para o hospital, porque no hospital não fecha, e tem como fazer hemograma e o resultado vai sair rápido. Então, ele tem que estar num local que vai ter um segmento do atendimento, do plantão. O que você vai fazer? A prova do laço provavelmente vai dar positiva e você vai fazer o hemograma. Se no hemograma vier o resultado assim, vai depender. Se a plaqueta vier, olha só, maior que 99.000, ele volta para o grupo A. Se vier menor que 99.000, aí ele vai para o grupo C, entendeu? Então vai depender muito do resultado do hemograma, porque ele está no meio do muro. Você vai hidratar e vai observar. O que você vai observar? Como é que ele responde? Se o xixi dele está bom, se ele não está com oligúria, se ele não está, né, caindo, sinais da pressão, se a febre, como é que está, porque por incrível que pareça, a dengue é pior quando a febre vai embora. Então, né, você vai observar tudo isso, tá? Então, ou ele vai para o A ou ele vai para o C. Vamos ver o C. C são sinais de alerta. Professora, quais são os sinais de alerta? São sinais que ele está piorando. Quais são os sinais de alerta? Dor abdominal é um sinal de alerta. Plaqueta baixa é um sinal de alerta. PA, que é muito convergente, que é a pressão sistólica próxima da pressão diastólica. Oligúria, sinais de desconforto respiratório, aumento do hematócrito. Tudo isso é sinal de alerta. Mostra que ele está perdendo plasma para o intertício, então ele está perdendo volume. O problema da dengue é que ele perde volume, então ele pode entrar em choque. O que ele tem que fazer? Ele não pode estar num local que ele vai ter alta, ele tem que estar internado, ele tem que estar sendo sondado, avaliado. Aí ele tem que estar fazendo balanço hídrico, olha só, hidratação venosa, balanço hídrico, presta atenção, monitorização dos exames, e atentar para os sinais de choque. Ele pode ir a choque a qualquer momento. E para piorar, ele pode estar com choque, sinais de choque. Todo profissional, como eu falei para vocês, já falei dos sinais de choque, pode estar em choque. Quais são os sinais de choque? Já falei para vocês, pele fria e pegajosa. O que mais, gente? É a pressão baixíssima, quase inaudível, né? A frequência cardíaca alta, oligúria, são sinais de choque mesmo, tá? Então, esse paciente que está chocado, ele vai ter que estar na UTI. Aí ele está muito instável hemodinamicamente. Então vamos para a nossa questão. É muito importante, gente, porque isso aqui é todo o fluxograma do Ministério da Saúde em relação ao paciente com dengue, tá? O paciente ele pode ir super bem, como ele pode ser esse nosso paciente que está chocado. Vamos lá para a questão? Então vamos. O que ele falou aqui na questão? Olha só. Só assim o enfermeiro poderá definir qual a melhor tomada. Nessa perspectiva, os pacientes classificados no A apresentam, dentre outros aspectos, lembra do A? O paciente A era sem sangramento e sem comorbidade.
Então seria o que, gente? Se ele está sem sangramento, então lembra? A prova do laço ela é negativa e sem comorbidade. Então ficou a letra B de bola. Então tenho aí certeza que sempre com a dengue é uma coisa bem complexa, não é tão simples, mas é uma coisa que o enfermeiro tem completa autonomia. Eu na minha unidade, a gente atende, o enfermeiro que atende dengue, né? A gente inclusive foi para um treinamento de dengue e os médicos falaram assim, eu nunca vi um cartão de paciente com dengue, gente, na minha unidade, médicos da minha unidade. Aí eu dei vontade de falar assim, cara, vocês não atendem dengue? Né? Então assim, o enfermeiro tem completa autonomia, é muito importante você saber. Então você é responsável por atender esses pacientes e aí diminuir a chance e diminuir essas mortalidades por dengue, tá bom, gente? Beijo, fica com Deus e faz sua parte, hein? ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.